Pedro, eu quero aproveitar a tua presença também para falar uma notícia que saiu no UOL ontem, e foi sobre uma nota que os procuradores lançaram, a Associação Nacional dos Procuradores da República, criticando o que eles chamam de revanche de Lula ao ignorar lista tríplice para a PGR. Né? Na matéria diz que, em nota, a Associação Nacional dos Procuradores da República faz críticas a Lula e cita um suposto sentimento de revanche do presidente. O mandato do atual procurador-geral Augusto Aras termina em setembro. Para a associação, seguir uma das indicações do Ministério Público Federal demonstraria que Lula não tenta exercer qualquer controle indevido. O texto ressalta que nos mandatos anteriores, Lula escolheu o novo PGR com base na lista tríplice. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa posição aí da Associação Nacional dos Procuradores da República. Eles estão defendendo o interesse deles, privado, como corporação, e não o interesse republicano ao falar isso. Não há país do mundo que socorra. Me apontem um país em que o chefe do Ministério Público é indicado a partir da escolha dos próprios integrantes da carreira. Não existe isso. O país fala do primeiro mundo. Nos Estados Unidos, nos estados, o chefe do Ministério Público é eleito pelo povo. No âmbito federal, todos os procuradores, todos são indicados pelo chefe do executivo. Na Alemanha, os promotores são selecionados a partir de um grande exame, como o nosso exame da OAB aqui, que os recém-formados prestam, e os que têm um certo patamar de nota têm habilitação para poder se candidatar a empregos de procurador, juiz, e o Ministério da Justiça escolhe livremente quem quer contratar. Isso estou falando do juiz comum, do procurador comum, do promotor comum. Né? Aqui no Brasil é por concurso, tem carreiras, e agora a carreira quer dominar, quer extinguir com o único elemento de soberania popular que se manifesta na estrutura do Ministério Público, que é a nomeação do PGR. O Lula não está nomeando em nome próprio, ele está nomeando em nome de 60 milhões de votos aí que ele teve. Ele está nomeando em nome do povo brasileiro, em nome da soberania popular, que é um valor essencial da democracia e essencial para a República. Você seguir esses mecanismos de escolha de PGR é estabelecer um Estado autárquico e não um Estado republicano, não um Estado democrático. É estabelecer um Estado autárquico em que a carreira invade o ambiente da ação política. E isso é deletério. A Lava Jato é uma demonstração de que foi deletério. É que Lula falou de uma forma muito espontânea, e quem ouve fica parecendo revanche. Não é revanche, é aprendizado. Né? Nós verificamos o quão mal é para o Estado brasileiro essa visão corporativista, que significa apropriação privada do patrimônio público. O Ministério Público é patrimônio da nação, é o patrimônio público. Né? Ele não pode ser apropriado privadamente pelos agentes que exercem suas funções. É o que eles estão querendo. A Constituição é clara. Compete ao presidente da República escolher o procurador-geral entre qualquer um dos procuradores federais que estão aí no exercício da sua função. Qualquer procurador da República. Ele escolhe quem ele quiser. E deve fazer assim mesmo. Não tem que seguir lista tríplice nenhuma. Pode ou não seguir, é uma adesão dele. Mas é a adesão dele que é soberana e que deve valer. Agora, falar que ele está agindo com revanchismo, essa gente estava quietinha, com o rabo no meio das pernas, na época que Bolsonaro estava matando o povo brasileiro. O que fez o Ministério Público para resolver o problema das mortes do povo na pandemia? Não fez nada. Ganhou um salário majestático para não fazer nada, para prevaricar. Essa que é a realidade, tem que ser falada com todas as letras. Agora vem querer cobrar de Lula? Isso é um absurdo. Essa gente patrimonialista que acha que o Estado é seu, o Estado é do povo, e essa gente tem que aprender. Utilizou das suas funções para interferir indevidamente na democracia brasileira. A Corte de Direitos Civis da ONU declarou isso. 17 juristas de outros países que nada tem a ver com a disputa de poder no Brasil declararam que a Lava Jato significou uma intervenção indevida, né, brutal na democracia brasileira. Essa gente quis assumir o poder político, né, traiu
as normas constitucionais que lhe oferecem garantias de carreira. O promotor é estável, o procurador da República é estável, em troca dele não interferir na disputa de poder, como a Lava Jato fez. Esse é o resultado do corporativismo, daquele que se acha dono do Estado e não servidor do povo, servidor público. Então, é evidente que essa gente tem que botar o viola no saco, como se fala na minha terra. O que eles fizeram contra a destruição da sociedade e do Estado brasileiro para o Bolsonaro? Nada. Nada. Ficaram que nem uma cadelinha com o rabo no meio das pernas. E agora vem querer cantar de galo para cima do Lula, que é eleito democraticamente. A nossa reação tem que ser incisiva. Quanto mais falarem, mais a gente tem que pensar na reforma profunda dessa instituição e da carreira. Temos que repensar. Será que é correto só designar o procurador-geral livremente? Não. Deveria designar um subprocurador de cada estado. Ou seja, tem que ampliar a soberania popular na instituição e não reduzi-la. Porque hoje o que eles querem é um Estado autárquico, não um Estado democrático e republicano. Lula está correto. Não tem que se submeter à lista tríplice, porque isso atenta contra a democracia e contra o Estado democrático e contra o Estado republicano. Se essa gente tivesse o mínimo de verdadeira relação com a democracia e com a Constituição, jamais fariam essa proposta. Jamais fariam. Eles não têm pudor ao apresentar essa proposta, depois de toda a experiência que houve nos últimos anos no Brasil. Agora, como é que se resolve? Pode-se falar, não, mas o Aras e o procurador-geral teve uma atitude servil em relação ao executivo. São outras mudanças que precisam ser feitas. Nessa reforma que a carreira da instituição tem que ter, a decisão de processar o presidente da República e os ministros tem que caber a um colegiado, não um homem só. O procurador-geral da República hoje é um imperador, não um homem da República. Isso não tem sentido. Então, nós temos que... A reforma vai ter que contemplar isso também. Processar presidente da República ou ministro tem que ser uma decisão colegiada, não de homem só. Mas isso dentro de uma reforma que, inclusive, amplia a presença da soberania popular na instituição, porque eles sozinhos não deram conta. Eles sozinhos abusaram de poder, interferiram indevidamente na democracia brasileira. Né? O resultante da operação é Moro senador e o Dallagnol deputado. Usaram da função pública para fim político. Isso não pode haver. Desde a Constituição de Weimar, que o judiciário foi estabelecido como independente, protegido em relação às mudanças do poder político, a troca que ele faz em relação a essa proteção é não interferir no poder político, é ser um intérprete da lei. Né? E isso é o que não fez o Ministério Público, quando agiu na Lava Jato para destruir a democracia brasileira e quando botou o rabo nas pernas na hora que Bolsonaro praticou um verdadeiro genocídio nesse país. Nada fizeram. O povo brasileiro morrendo e essa gente não fez nada. Agora vem querer controlar o seu carguinho para ganhar mais dinheirinho. Para com isso, gente. Nós temos que romper com isso no Brasil. Maravilha, Pedro Serrano. Sempre é muito bom te escutar.